Viu só? Isso que é eficiência, gente. Só falar e a pessoa já manda ver. Tava lá com o dedo no botão. Já só tava esperando. Go! Vamos ver se dessa vez dá certo. Got it. Bom, faltam 5 minutos, né? Pelo meu relógio, é isso? Tá. Pra mim também. O friozinho na barriga é normal, é? Normalíssimo, opa. Barriga? Que barriga? Hã? Que barriga? Nunca nem vi. É um negocinho que geralmente a gente tem mais embaixo. Eu tô com umas brabuletas na barriga. Ai, e lá vai o sério. Faltam 10 minutos. Faltam 5 minutos. Oh, meu Deus do céu. E esse silêncio? Não Boa é? noite, gente. Oi, Keliane. Quem disse boa noite? Ah, O Kiliane. pessoal vai falando de ansiedade, a Denise plena. A Denise. Ah, não, mas não tem como comparar, né? A Denise não tem comparação, gente. Puxa Tem. vida. Olha, eu e o Antônio juntos não dá pra comparar com a Denise. Eu e o Antônio juntos não compara. Falando. Longe. Eu fui toda chateada, Denise, que chato que aconteceu. E você toda calma quando houve a invasão lá. Toda calma, gente. Não dá para acreditar. Eu toda me lamentando. Vai fazer o Como quê? você está com o ocorrido? O que aconteceu, gente? A gente Nossa, consegue 4 promover minutos. até um show pornô, gente, no meio de um evento. Olha só, a nossa Olha, capacidade. ainda bem que não tinha embaixada, gente. Se não. Nossa Senhora, não, olha por esse lado, né? Não é ser poliana. Uhum. Imagina se a gente tem uma embaixada, gente. Árabe. Como tudo pode ser pior. Né? Você imagina, gente, que horror que seria, né? Se você tem, né, dentro de todos os padrões, seria muito, embora assim não seja a nossa... A grande sorte é que dias depois até o Paulo Guedes teve isso no meio de um evento deles. Então, se até o Paulo Guedes tem, assim, nós estamos safos, né, que isso aconteceu. Mas Tá é perdoado. terrível, né? É terrível o que tem acontecido. Terrível. Faltam 3 minutos. Para, Antônio. Olha, o Antônio tá uma estica aí, ó. Gostei. Tô chiquérrimos. Você viu? Olha lá, Johnny também, camisa. Nosso presidente de blazer. Olha só. Como sempre, ó. A estica. A Dailton tá aqui. Sorrateiramente. Ó, esse silêncio que é complicado. Quem é Rose, que está aqui, uma das telas, é uma das coordenadoras? Ah, não, sou uma xereta. Oi? Eu sou uma xereta. Não sou nada. Eu entrei antes, me aceitaram, eu estou aqui esperando. Sou de São Paulo. É uma audiência. Isso. E está ouvindo tudo que a gente está falando aqui dos bastidores. Eu estou xereta. Seja bem-vinda, Seja Rose. bem-vinda. O melhor de tudo é que tá gravado, então tá perfeito. Uma pérola do Jackson. Parabéns, Rose! Você foi contemplada por uma de nossas pérolas. Estou contemplada de ouvir os bastidores. Era pegadinha. Pegadinha. Nada do que foi dito aqui é de verdade. Tá? Mas eu não sei, eu sou uma, não sei, talvez uma concorrente. Eu trabalho numa empresa de internacionalização de startups. Tá certo. Seja bem-vinda. Sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo. A minha startup fica lá na Holanda, mas eu sou aqui de São Paulo.
Uau, divino. É muito legal. E- Então Não fica somos aqui, que o papo é concorrentes. contigo sim, não somos concorrentes. Isso. Não somos, muito pelo contrário. Podemos ajudar muito você. Ah, que bom! Muito mais Então, fica aqui. colaboradora do que concorrente. Né? Sem dúvida. Exatamente. A gente Sem dúvida. capacita empresas Não, para... eu já fiz trabalhos com a faculdade daí, eu fui mentora, então eu adoro, falou Mato Grosso do Sul, eu estou entrando. Legal. Que legal. Pessoal, Nós fizemos 8 trabalho horas em super ponto. legal, gente. Fui mentora de um trabalho que o pessoal ia apresentar na China. Aí dei aula, falei sobre cultura, falei o que eles tinham que fazer. Foi bem legal, foi bem legal. Eu acho que nós podemos, então, abrir, né? Ai, já tá na hora, né? Boa sorte. E cada um. Obrigada. Bora, pessoal. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, meu nome é Antônio Cruz. Eu estou na coordenação nacional do Instituto Jovem Exportador. É uma honra tê-los aqui presentes para mais um webinar com o tema Rota Bioceânica e os impactos sobre o comércio internacional, desenvolvimento de negócios e a rota. Este é um segundo evento do prenúncio da trilha de internacionalização de empresas sul-mato-grossenses, coordenado pelo núcleo do Instituto Jovem Exportador. O evento tem por objetivo entender a história pregressa da internacionalização do estado do Mato Grosso do Sul, até os dias de hoje, em que o Mato Grosso do Sul se torna um hub de negócios fortíssimos no Brasil, destacando assim, além do leque de oportunidades no âmbito público e político, o desenvolvimento social e econômico de médias, pequenas e microempresas, com o advento da Rota Bioceânica, destacando gargalos versus oportunidades dos empresários, de tal modo que compreendo a importância da adequação dos produtos, serviços, cidade e dos processos internos da empresa público para o sucesso nos negócios internacionais. O Instituto Jovem Exportador é uma organização não governamental e sem fins lucrativos, que capacita empresas para o acesso aos mercados internacionais, através de uma metodologia própria e validada, que é a trilha gamificada, composta por eixos nos quais o empresário acumula pontos para, ao fim do processo, receber um desconto em parte dos custos da missão empresarial. Como destacado em evento anterior, os empresários são ranqueados com benefícios que vão de 30% a 90% para as missões internacionais, depois de passarem pelo eixo de adequação partindo do Mindset empresarial. Então, senhores, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Gostaríamos de iniciar o nosso evento com uma mensagem de abertura do nosso presidente, Ronan Pires, que já está aqui na sala. Por gentileza, presidente, a palavra é sua. Obrigado, Antônio. Uma boa noite a todos, né, presente aqui. Eu percebo a presença também de empresários de outros estados, né? Eu estou em Brasília nesse exato momento, né? E a gente tem crescido muito em rede, né? Jovens Exportadores se conecta praticamente aí com todo o Brasil, né? Toda vez que se projeta o lançamento de uma nova trilha, né? Porque esse evento hoje é um prenúncio, né, das nossas intenções no estado do Mato Grosso do Sul e que tem tudo a ver, né, com nós, empresário. Independente do estado que nós estamos agora, né, acho que a proposta hoje do evento é a gente conhecer um pouquinho dessas novas oportunidades que surgem, né, com a questão da rota bioceânica e toda essa atração de investimentos bilionários, né, que o Mato Grosso do Sul agora vem trazendo, né, e o que isso, né, tem a ver comigo, prestador de serviço, o que isso tem a ver conosco, né? Então é muito bom a gente estar antenado a tudo isso, né? Então eu quero parabenizar novamente, né, todo o nosso núcleo aí no estado do Mato Grosso do Sul, a toda a equipe que se faz presente aqui do Instituto Jovem Exportador.
Estamos muito empolgados com essa edição sul-mato-grossense, que ela é aberta, né, a todo o Brasil, a todos os empresários que queiram aí conhecer um pouco da pauta de internacionalização, né? A gente costuma trazer um novo conceito, né, para a área de internacionalização, né, que eu costumo dizer, né, acho que qualquer empreendimento de vida, né, que você faz, né, quando você olha para fora, né, faz igual ou melhor, né, você já nasce competitivo no mercado local, porque poucos fazem isso. Internacionalizar, muitas das vezes, é importar conhecimento para o seu negócio, para a atividade que você gosta de fazer, né, ao ponto de ser competitivo, né? Então, o Instituto Jovem Exportador traz essa proposta de internacionalização e de olho aí nos próximos 20, né, 30 anos, né? Ano que vem, com certeza, o Instituto deve estar trazendo aí novos cenários, né? Como a gente se projeta para os próximos 20 anos. A gente esteve na China em 2018 e tivemos muito acesso a esse planejamento dos próximos 30, 50 anos da China e o quanto eles se dedicam para que as coisas aconteçam. No Jovem Exportador, a gente estabelece também a mesma cultura, né, de olhar para o futuro. Recentemente, o FMI publicou agora o grande avanço do Brasil diante da pandemia. Eu não sei se vocês acompanharam isso, um crescimento do nosso PIB que, cara, foi maravilhoso, né? A expectativa, né, do desenvolvimento socioeconômico do Brasil é extraordinário. Fomos muito elogiados aí pelo FMI. Isso mostra o potencial de negócios que temos, né? O quanto que o Brasil tem força na área do comércio, né? O quanto somos competitivos. Então, eu, como presidente aí do Instituto, eu quero dar um bem-vindo a todos vocês. Espero que essa imersão junto com o Instituto Jovem Exportador possa abrir a nossa mente, né, para novas oportunidades. Mato Grosso do Sul, nada impede que você estenda a sua filial e empreenda também dentro desse cenário de oportunidades. É hora de expandir os negócios, né? Viver do mesmo hoje é um risco, né, diante de um cenário ao qual nós passamos, né, e agregar valor, né, em busca de novos mercados. Essa é a proposta do Jovem Exportador, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? Conheça o Instituto Jovem Exportador, se conecte. Seu cadastro já está aqui na nossa base de dados, né? E esse é um evento de sensibilização, né? A gente conversa bastante sobre o que está por vir, né? E o que essa trilha pode oferecer para nós. Mato Grosso do Sul, ou Centro-Oeste, né? Embarca ano que vem para uma missão aí de 7 dias fora do país, subsidiada aí por meio do programa Jovem Exportador, para quem está começando a internacionalizar, para quem já é um grande exportador, né? Então, embarque conosco aí nessa proposta do Jovem Exportador, e eu espero que seja uma noite aí enriquecedora. Pessoal, aproveita para fazer perguntas, aproveita para interagir com a nossa equipe que está aqui hoje, né? E vamos expandir, né? Eu acho que chegou o momento de você não só olhar para a sua cidade, mas vamos dar uma olhadinha aí também para o estado vizinho, ver como a gente pode expandir os nossos negócios dessa forma também, né? É hora de nos desafiar não só nas missões internacionais, mas expandir também os nossos negócios a nível regional, né? E estadual. Então, sejam bem-vindos. Espero que possamos crescer juntos nessa jornada de empreendedorismo, nessa jornada aí de expansão de novos negócios. E é um prazer aí receber todos vocês aí nessa noite. Então, fica aqui o meu agradecimento. Passo a palavra aí para o Antônio conduzir novamente. Obrigado, presidente Ronan Pires, pela mensagem. E agora convido o nosso vice-presidente, o Adailton Júnior, para uma mensagem de abertura. Por gentileza, Adailton. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos que aqui se encontram, nosso time do Instituto Jovem Exportador, de norte a sul do nosso país. Saúdo a todos os meus amigos, colegas de trabalho, de cotidiano. Saúdo a você também, que está conhecendo o Instituto pela primeira vez, tendo seu primeiro contato. Seja bem-vindo. Provavelmente deve estar passando na sua cabeça o que esses entusiastas tem a falar sobre esse assunto, o que
esses jovens têm aí como entusiasmo uma pauta como essa, e eu também fico muito intrigado com isso. Queiram saber, isso me lembra num fato ali no século XIX, quando um grupo de entusiastas franceses também discutiam algo parecido nesse sentido, e esse grupo de entusiastas conduziam um processo muito interessante, e havia um líder que se chama Ferdinand de Lesseps, um francês. Acredito que quem é de dentro dessa área de Comex já se identificou, quando esse francês buscou ali no Panamá, que na época era uma província colombiana, uma grande construção que conectasse o Atlântico com o Pacífico. Olha só que maluquice, uma pessoa naquela época falar sobre algo nesse sentido, e muitos apoiadores trabalharam por isso. Naquele tempo, as condições de trabalho eram muito precárias e muitas pessoas, de fato, deram seu sangue, até suas vidas, em prol de uma construção. E o que eu quero trazer com isso? Que no período de 1914 surgiu o Canal do Panamá, uma construção que conecta o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico, e hoje conecta mais de 800 países, passa dezenas de navios diariamente e conecta mais de 200 bi em negócios em pleno século 2021. Então, hoje, a gente vai discutir sobre um tema muito parecido, uma ponte, uma rota que liga, coincidentemente, o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico, que para muitos aqui hoje pode ser só mais um tema comum, algo muito simples, mais uma construção, mais uma empreitada em algum lugar desse mundo, mas mal podemos saber ou dimensionar o quão isso pode impactar os negócios, não só em 2020, ao ano que se iniciar, como para o próximo século. O que os nossos filhos, netos, bisnetos irão ter de benefício aqui do Brasil como resultado de entusiastas que discutiram pautas como essas. Então, é esse o legado que a gente, como jovem, como entusiasta da internacionalização, quer deixar para o nosso mundo, um mundo que se conecta, um mundo globalizado, em que todos nós podemos passar por esse mundo, mas que deixaremos algo de legado através do nosso trabalho. Então, num mundo onde já se perderam guerras ou já se mudaram bolsas por falta de uma economia conectada globalmente, hoje nós estamos num processo de construção, e parabenizo ao Núcleo do Mato Grosso do Sul pela temática. Estou com meu papel e caneta aqui para aprender com tudo que vem por aí. Aconselho que peguem também. E essa minha fala aqui na figura de vice-presidente do Instituto Jovem Exportador. Mais uma vez, desejo a todos um bom evento. Muito obrigado, vice-presidente do Instituto Jovem Exportador, Adailton Júnior. Bom, senhores, repassar nesse momento alguns informativos. A partir deste momento, o nosso chat ele está aberto aos participantes que queiram se apresentar. Solicito que vocês informem seu nome, empresa, segmento e e-mail, para o melhor conhecimento de todos aqui presentes, tá? E também o chat ele está aberto, a partir desse momento, para as perguntas, à medida que forem transcorrendo as apresentações, né? Aquelas pessoas que tiverem perguntas podem ir informando no chat, mandando no chat, que nossa equipe de back-office ela está atenta aí a fazê-las ao final das apresentações de hoje, ok? Quero também aqui agradecer o apoio e a participação de todo o corpo, né, todo o time do IGEX aqui presente, o empenho que foi dado para a realização deste evento, e também fazer um agradecimento especial ao gerente de fomento ao comércio exterior da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, SIDAGRO, neste evento do Instituto Jovem Exportador do Núcleo do Mato Grosso do Sul. Então, senhores, nesse momento, iniciaremos aqui com a nossa primeira apresentação desta noite, com o tema Rota Bioceânica e o Cenário de Internacionalização do Mato Grosso do Sul, que será proferida pela Charmane Alves. Por gentileza, Charmane, o microfone é seu. Antônio Cruz, muito obrigada. Desde já eu agradeço
pela audiência, a participação de todos os interessados. É pertinente este assunto hoje, até porque algumas pessoas possam ter tido algum tipo de conhecimento sobre a rota bioceânica, porém imagino que isso tem sido mais destacado, mais difundido no estado de Mato Grosso do Sul, porque tem sido agora, neste momento, uma das preocupações majoritárias aqui do nosso estado, né? Pois bem, eu vou me apresentar, por gentileza, pode passar o slide. Eu sou Charmaine Alves, eu sou analista de Relações Internacionais e Comércio Exterior. A minha especialidade é em mercados asiáticos. Sou membro permanente representando do estado de Mato Grosso do Sul a Agência Nacional dos Profissionais de Relações Internacionais, que é a ANAPRE. Eu também sou diretora técnica do núcleo do Instituto Jovem Exportador aqui no estado de Mato Grosso do Sul, de onde eu falo, capital Campo Grande. E mentora também do Instituto Jovem Exportador a nível nacional. Também empreendo, eu sou empresária, eu sou CEO e fundadora também do CA, Consultoria Internacional, que é o primeiro e único escritório de consultoria internacional do Mato Grosso do Sul. Pois bem, o que então a nossa rota vem a nos oferecer, vem a nos falar? Por gentileza? A gente tem visto que a rota, ela tem nomes diferenciados. A rota transoceânica é diferente quando falamos de rota bioceânica, que é a mesma que falamos sobre RILA, que é a Rota de Integração Latino-Americana. A rota transoceânica é apenas a rota de partida da Ásia para a América do Sul. A partir do momento que ela entra em dois portos muito importantes no Chile, ela então tem nome de rota bioceânica, que é exatamente a rota ferroviária, rodoviária, que é o eixo Atlântico-Pacífico. E o Mato Grosso do Sul é o estado exatamente no meio desse trajeto tão importante aí. Então, favoreceremos aí, estrategicamente e logisticamente falando, né, os braços de importação e exportação para outros países da América Latina, como também provendo para todo o nosso país, tá? Então, é basicamente um corredor rodoviário que vai possibilitar, então, essa conexão do centro-oeste brasileiro com estes dois portos no Chile, que são Iquique e Antofagasta. E o interessante é que essa rota ela fará uma redução no tempo de uma viagem até a China de mais de 23%, ou seja, uma redução de 12 dias da rota que ela faria. Então, em 42 dias, ela parte, então, a fazer 30 dias no máximo. Em comparação aí com portos de São Paulo, né, Navegantes, Itajaí, Vitória também, que montam essa rota. Essa rota também proporciona uma economia de mais de 7 mil quilômetros navegáveis. E essa exportação de produtos para o Mato Grosso do Sul para a China, havia esses portos aí do Chile, de Antofagasta e Iquique, dará-nos a média de 700 a $1.000 mais barata por container por dia. Então, se você colocar isso na ponta do lápis, né, botando aí $1 a 5,6, 5,4, quanto isso aí não daria? Infelizmente, esse valor que eu tenho aí não é a cotação do dia, foi a cotação de alguns dias atrás. Então, se você tiver a curiosidade de colocar esses meros $700 na ponta, você já sabe mais ou menos quanto isso iria rentar, né? Podemos seguir? Bom, aqui eu tenho expresso o que é a tal da rota bioceânica e transoceânica, né? O que pode acontecer ao Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste e também ao Brasil, com o advento da rota bioceânica. Então, hoje a rota sai, nós temos 10 maiores portos no mundo, 7 estão na China. Então, nós estamos aí provendo, né, uma rota incrível para estes 7 portos da China virem até a América do Sul, através, então, deste traço verde, o que hoje ela faz nesse tracejo, ou amarelo ou em vermelho. Então, a rota bioceânica, a rota transoceânica, perdão, ela é exatamente esse manejo da seta verde, muito mais rápida do que entrar pelo Canal do Panamá, vir cortejando aí até o Nordeste, chegando em Vitória, até o nosso Sudeste aí, São Paulo e o nosso Sul. Agora não, sai diretamente lá de Xangai, na China. Gente, por gentileza, mantenham os microfones de vocês fechados, a gente agradece, tá? Então, os portos, né, da China, esses 7, juntamente com Busan, que fica na Coreia do Sul,
virão, então, por essa rota dessa seta verde, né, vice-versa, entrando, então, no Chile, ou também saindo do Chile, depende se é importação ou exportação, para provimento aí dos mercados internacionais. Podemos seguir? Aqui eu apresento para vocês exatamente o caminho à Ásia, tá? Então, dentro deste roteiro da transoceânica, nós temos a rota bioceânica. Então, agora nós estamos falando dentro do Brasil. Então, do lado esquerdo para o lado direito, eu fiz um zoom aí do mapa do Brasil, onde eu tenho países que contemplam a rota bioceânica, seja ela rodoviária e ferroviária, com entrada aí para o nosso Brasil. Então, saindo de Iquique, Antofagasta, elas culminam numa rota ali em Caloma, seguindo, então, pela Argentina, em São Salvador de Jujuy, São Pedro de Jujuy, entrando, então, no Paraguai, até sair de Capitão Carmelo Peralta e entrar na primeira cidade do Brasil, que será contemplado, então, Porto Murtinho, que tem um complexo modal fantástico, já construído, outros dois também estão em fase de construção, que vai tanto fazer, né, toda essa logística de importação e exportação partindo do Brasil aqui, no nosso Mato Grosso do Sul. Podemos seguir. Foi interessante que houve uma modificação, isso aqui é um mapa radial, né, das vias principais do estado de Mato Grosso do Sul, onde elas estão em vermelho e em verde. Em vermelho são as federais, houve algumas mudanças nas nossas rotas, nas nossas logísticas, algumas estradas eram estaduais, se tornaram federais, e as em verde são as rodovias estaduais. Então, vocês podem ver que o Mato Grosso do Sul, ele tem duas vias aí de captação, de recebimento, então, né, do lado paraguaio e também do Bolívia, dessas importações e também para a emissão das nossas exportações, e também alimentando aí as rotas sul, sudeste, norte, nordeste, com a nossa rota. Então, Mato Grosso do Sul está muito bem estabelecido, logisticamente falando, nós somos o centro, você vê mesmo pela própria gravura, né, pela foto que é do DENIT, tá? Se vocês tiverem curiosidade depois de saber, eu posso também, de alguma forma, informar para vocês aí esse documento, muito bem detalhado, de todas as rotas que também estão passando aí por adequações de via, todas as nossas vias são duplicadas, pedagiadas, está um tapete, e a expectativa é que no segundo semestre, né, de 2022, que é quando se espera a operação da rota bioceânica já estar ativa, num fluxo de 700 a 800 caminhões nas nossas rodovias por dia. Isso é muita coisa. Então, eu digo, hoje a gente já tem vias movimentadas, né? Imagina o que virá, então, né, de movimento na nossa logística. Será muito grande, será incrível o que vai acontecer. E, obviamente, todas as cidades, né, que estão aí nessa rota, haverão, quer queira, quer não, diretamente ou indiretamente, o fomento, né, do comércio local. Sem contar, obviamente, de outras cidades, que inclusive Campo Grande tem aí cidades irmãs na América do Sul, e que vão também contemplar este fomento aí ao comércio, à cultura, ao crescimento, né? Podemos seguir? Bom, aí eu tenho a gravura do nosso governador, o Reinaldo Azambuja. Aqui o Mato Grosso do Sul recebeu o maior investimento privado, que é a nova fábrica de Suzano, né? Que está sendo construída em Ribas do Rio Pardo com investimento de 14,7 bilhões de reais. E aí, quando ela estiver finalizada, será a maior linha única de produção de celulose do mundo. O Brasil já é um dos maiores produtores de celulose do mundo. Nós somos responsáveis de 8 a 12% de exportação de celulose no mundo. Então, os carros bacanas lá da BMW, Mercedes na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, aquela parte em madeira que tem nos carros de luxo são a nossa celulose, por incrível que pareça. E essa fábrica da Suzano, aqui no Mato Grosso do Sul, ela tem rentado mais de 5 mil empregos, né, diretos e indiretos também para construção, só para construção, levantamento da fábrica de Suzano. Ribas do Rio Pardo hoje é uma cidadezinha com 22 mil habitantes, e hoje ela já tem um aumento de imóveis de mais de 70%. Então, se você tinha terras ou gostaria de ter, agora é a hora, porque imagina quando tudo estiver findado, né, a construção da Suzano e ela estiver em grande vapor, o que pode aí acontecer, né, de valorização, né, de capitais e também de imobiliário, principalmente nas terras de lá. Seguimos?
Outra também, fomos contemplados na cidade de Maracaju, uma usina de biocombustível, com o valor aí de R$1 bilhão, então, na sua implantação, né? Então, ela vai gerar mais de 150 empregos diretos e até 2.000 empregos indiretos. Então, o que eu quero dizer com dessas duas notícias é que o brasileiro tem a triste preocupação de apenas agir quando as coisas já aconteceram, quando as coisas já andaram. A minha chamada aqui hoje para você é, com o advento da Rota Bioceânica, você já deve estar pronto a partir de hoje, ou seja, com 1 ano de antecedência, com o que pode acontecer, com as coisas que podem virar a partir disso aqui. Então, o que eu vou mostrar para vocês em seguida é um escopo bastante interessante sobre o que pode acontecer de fomento comercial. O que você, empresário, você autônomo, liberal, empreendedor, pequeno, médio, microempresas, podem usufruir disso tudo. Vamos seguir? Uma das coisas muito interessantes que Mato Grosso do Sul deve se adequar é quando a gente precisar falar de paradiplomacia, né? A paradiplomacia ela é diferente de diplomacia. Diplomacia é quando eu faço, eu tenho um ministro de Relações Exteriores, né, que fala, né, sobre o Brasil no mundo, lá fora. Porém, sabe-se que é humanamente impossível o ministro das Relações Exteriores saber sobre Maracaju, entender as diferenças, necessidades comerciais, políticas, socioculturais de Maracaju, por exemplo. Então, surgiu nas relações internacionais a paradiplomacia, que é a diplomacia de subnacionais. Quando a gente fala de subnacionais, nós estamos falando das cidades, dos municípios, dos estados. Então, numa escala menor. Tal modo que ela oferece um conjunto de possibilidades e soluções nessas relações internacionais que elas convergem com interesses, obviamente, federativos, tá? Então, esses assuntos de estados já estão começando a acontecer, a funcionar. Nós já temos aí agregando cidades irmãs com Campo Grande, não é apenas só com cidades de países da América do Sul e América Latina. Eu vou mostrar alguns nomes bastante curiosos do que Campo Grande tem tido de relações e relacionamentos comerciais e internacionais por si só. Pode seguir. Bom, aqui eu tenho algumas localidades fronteiriças vinculadas, que a gente chama vulgarmente de cidades irmãs, tá? Campo Grande tem acordos bilaterais e multilaterais reconhecidos aí com Campo Grande, Pedro Juan Cabaleiro, Paraguai, que está aqui do lado, né? Então a gente tem fronteira, o município de Ponta Porã com Pedro Juan Cabaleiro, Iquique no Chile agora, né? Nós temos essa parceria aí. São Salvador de Jujuy e Corrientes. São Salvador de Jujuy é um aderente, né, novo. Foi agora, no começo do ano, ao qual foi assinado, né, esse documento de bilateralidade das intenções de Campo Grande no nível comercial, né? Zlín, na República Tcheca. Então, a gente foi longe agora, né? Saímos aqui da América do Sul e a gente foi para a República Tcheca. Então, Campo Grande tem aí acordos e interesses também, políticos, socioeconômicos, culturais, com a República Tcheca. Turim, na Itália, vamos um pouquinho mais para a Europa, e aí a gente dá outra guinada em Lishui, na China. Lishui é uma estratégia bastante interessante, porque tem um dos portos mais movimentados, e é um porto que não é marítimo, ele é numa entrada de uma encosta que entra, né, no continente, que tem um movimentado porto, e é um porto, quer queira, quer não, por mais movimentado que ele seja, é um dos melhores a se trabalhar, o qual a gente tem tido grande comunicação aí de containers, de navios que vêm da China através de Lishui. Agora, mais do que nunca, esse movimento provavelmente se estenderá, será mais extenso, mais intenso também, uma vez que a gente está facilitando a rota bioceânica através do Chile. Pode seguir, por gentileza? Então, aqui eu estava presente no acordo de bilateralidade e multilateralidade de São Salvador de Jujuy, na Argentina, né, que se torna, então, uma das cidades irmãs da Campo Grande. E é interessante que São Salvador de Jujuy é uma cidadezinha minúscula, pequenininha, bem pequenininha. E ela está preocupada em fazer o fomento já da sua Zona Franca. Então, imagina,
Se uma cidade minúscula ali na Argentina está preocupada em fazer, então, né, uma estrutura de zona franca, por que o Mato Grosso do Sul não estaria? Imagine, então, o que pode, né, explodir no Mato Grosso do Sul com esse advento já funcionando, né, da rota bioceânica. Por gentileza, pode seguir. Bom, essa situação, né, de nós termos cidades irmãs, ela foi encaminhada pelo presidente da República atual, o senhor Jair Bolsonaro, para o Congresso Nacional com este texto do acordo sobre essas localidades fronteiriças, né, que foram vinculadas ao documento do Mercosul, assinado na 55ª Cúpula dos Chefes de Estados do Mercosul e que reuniu tanto os presidentes de Brasil, Argentina e Paraguai e os vices de Uruguai e Bento Gonçalves no dia 5 de dezembro de 2019. E a partir disso aí, um interesse muito grande, estrategicamente falando, o nível Brasil, não somente no Mato Grosso do Sul, tem incluído aí em várias possibilidades de fazer esses acordos, né, bilaterais, multilaterais entre cidades e países, né, uma coisa que outrora não era tão possível, era algo do nosso imaginário, obviamente. Podemos seguir? Agora a gente vai falar sobre exatamente as oportunidades. Então, eu dei aqui um leve esboço, tá? Bem por cima, sobre o que é a rota bioceânica, em termos de estrutura, em termos também de importância, a qual ela se adere, né? Tanto no Brasil, como na América Latina e a nível mundial. A importância dela agrega, obviamente, muitos valores, como, por exemplo, oportunidades de comércio, né? Seja local como internacional. Então, a partir do momento que você tomar conhecimento do que eu vou tratar aqui, a partir de agora, entendam que vocês vão ter, empresários, uma intensificação nos negócios de vocês, porém, necessitará de visão de vocês, necessitará de grandes habilidades aos quais vocês podem muito bem aprender. Habilidades, eu não falei talentos. Eu quero dizer que não adianta nada um talentoso se ele não é esforçado. Para nada adianta. Agora, se você for um esforçado e tentar ter a visão sobre o que eu vou mostrar aqui para vocês, aí sim, essa será a grande chave, né, na sua vida, na grande chave na sua empresa, nos seus sonhos, de o que você pode idealizar a partir desse advento da rota. Então, vamos seguir. Aqui eu coloquei algumas das, tá? Oportunidades que vão acontecer aqui no Mato Grosso do Sul e que possam vir a desenvolver e como vocês podem já se armar aí para quando a rota bioceânica de fato funcionar. O Itamaraty foi prometido em 2019 pelo ministro Ernesto Araújo, que era, então, ministro das Relações Exteriores, o escritório do Itamaraty em Campo Grande, na nossa capital, aqui no Mato Grosso do Sul. Ela está em fase de estruturação. E, de acordo com o órgão, a abertura de escritórios de representação no Mato Grosso do Sul pretende aprimorar a promoção dos interesses internacionais da região do Centro-Oeste, tá? E a integração regional entre os assuntos de interesses desse ministério estão as obras da Rota Bioceânica, as próprias questões fronteiriças, né, e o agronegócio. Obviamente, a abertura de um escritório do Itamaraty vai chamar a atenção de embaixadas e consulados. Pode haver abertura, sim, desses escritórios aqui. Então, colocando como fundamental para a rota a integração burocrática nas aduanas, é um dos principais pontos a serem tratados. O ministro, na época, Araújo, afirmou, né, na visita em agosto de 2019, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que a ideia é estabelecer uma única aduana, ao invés de várias, onde possa ser pago impostos e emitidas documentações referentes a todo o trajeto. Aos advogados, né? Por exemplo, os advogados, principalmente da área tributária e aduaneira. Os advogados da área tributária elaboram as defesas em processos judiciais e administrativos. Ele realiza as consultas para esclarecer acerca do correto cumprimento das obrigações tributárias. Enquanto que o advogado aduaneiro, né, ele tem o domínio do alcance das repercussões dos atos de fiscalização da legislação aduaneira na alfândega, que avisam e visam a conferência e a aferição de fatos aduaneiros, regidos pelo regulamento aduaneiro. Esses são dois profissionais que nós temos escassez aqui no Mato Grosso do Sul. Então, entenda que se você está aí advogado, se você tem essa especialidade, pode ser uma ótima oportunidade
você trabalhando até remotamente. Uma das coisas que eu vou mostrar para vocês hoje, do advento da pandemia, quer queira, quer não, ela trouxe coisas incríveis para nós, que nós aqui somos sortudos dessa noite de hoje, estarmos assistindo e podemos olhar para o futuro, né? Então, eu vou mostrar para vocês o que nessa parte de consultoria pode agregar também na rota bioceânica, a nível tanto Mato Grosso do Sul, como o Brasil e o internacional. É uma oportunidade também enorme para os desenvolvedores. A área de TI foi uma das que mais cresceram nos últimos anos. Entre os anos de 2012 e 2020, os serviços de tecnologia da informação mais que dobraram o tamanho, com cerca de 95,6%, se eu não me engano, de acordo com o IBGE. As startups especializadas em chatbot cresceram mais de 103% em 2020, só no ano de 2020. Isso é muito grande, isso é muito trabalho, é muitas pessoas envolvidas nesse desenvolvimento de tecnologias, né, de inteligência artificial e de softwares. A alta demanda no setor, causada principalmente pelo cenário da pandemia mundial, os profissionais da área de TI estão sendo cada vez mais requisitados, pois o tal do novo normal, que a gente fala tanto, né, está associado ao ambiente virtual propriamente. Então, as pesquisas apontam que até 2024 haverá a criação de mais de 420 mil vagas na área de TI. Então, isso comprova, a maioria das pessoas, quando eu falo isso, elas ficam apavoradas, né? Qual é o futuro da mão de obra, né, do ser humano? Tenha em mente uma coisa, isso comprova que o mercado da tecnologia não tira a mão de obra do mercado algum, muito pelo contrário. Ela cria novas formas de trabalho. Cabe ao ser humano se adequar à constante mutação do ambiente, porque deixar de ser mutável, isso nunca vai acontecer, tá? Então, a constante mutação do nosso ambiente que estamos hoje requer, então, essa habilidade, essa ambientação tecnológica. Então, se você faz isso lhe assegura não tornar-se obsoleto, obviamente. Marketing digital. Eu acho que ninguém nunca ouviu falar de marketing digital por aqui, né? Acho que é uma das coisas mais em voga que a gente vê hoje, né? Instagram, Facebook, grandes gurus aí, né, da área. Eu não gosto da palavra, mas era que veio na cabeça. Enfim, mas tem umas pessoas bastante interessantes, agressivas, né, no mercado. E tem muito conteúdo praticamente 100% gratuito, né? Então, você não se inteirar desse assunto é uma perda inestimável. Quer ver? Além de facilitar no momento certo a comunicação entre as empresas e o consumidor, né, ele faz esse elo de maneira direta e personalizada, o marketing digital é uma excelente ferramenta para fortalecer a marca e, consequentemente, realizar melhor vendas. O comércio eletrônico bateu um recorde de vendas no primeiro semestre de 2021, ela atingiu 53,4 bilhões de reais em faturamento no Brasil. O resultado aponta um crescimento estimado de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior. Olha só o que a pandemia nos proporcionou, né? Olha esse crescimento. E nessa expertise é um profissional promissor, que é o copywriter. Então, o copywriting é a estratégia de produção de textos persuasivos para marketing e vendas, com o objetivo de gerar conversão e vendas. Então, alguns exemplos são os e-mails, os sites, anúncios, catálogos, e tem outras oportunidades e possibilidades. É um profissional que necessita escrever muito bem, entender gatilhos, bom uso das palavras e de forma estratégica. Então, se você acha que você escreve bem, quem sabe não seja uma área interessante para você desenvolver, né? É uma habilidade. Então, está aqui a oportunidade, um convite para você abrir aí novas frontes, né, novas fronteiras aí de se autoprofissionalizar. Outra parte também que nós temos interessante é turismo pós-pandemia. E aí, qual que é o futuro do turismo, né, no Brasil, no mundo? Com essas medidas de isolamento social, uma das tendências mais observadas em pesquisas se confirma também nessa, né, que a maioria, tipo, em torno de 60%, tem dado preferência a viagens domésticas do curto prazo. Porém, planejando escapadas com maior periodicidade, né, com quase na metade, 41% desejando viagens mais frequentes, porém curtas, tá? O turismo é um dos setores mais atingidos pela pandemia do Covid-19 no mundo, infelizmente. Fica claro que é chegada a hora de nos preparar para as reestruturações de mercado e agir com positividade em relação a isso. A chance de trocar o pneu do carro parado, né, que a gente fala, um movimento que
Quase impensável para uma indústria que opera 24 horas por dia e não possui estoque de vendas. Então, imagina, né, o que é o desafio hoje do turismo se reestruturar na pandemia. Então, a Organização Mundial de Turismo, a OMT, ela emitiu um chamado para que as lideranças internacionais incluam o turismo como uma prioridade em seus esforços de recuperação econômica pós-pandemia. Tá? O turismo de natureza, principalmente, há muito tempo negligenciado pelo poder público brasileiro, se mostra como uma ferramenta útil em curto prazo, utilizando o que o Brasil tem de melhor, né? Quem fala de Brasil, as naturezas do Brasil, arara, capivara, o que mais, né? Sempre pensam nisso, fala de Amazônia, fala de Pantanal, lembra do bonito. Vocês aqui que não são de Mato Grosso do Sul, primeira coisa, né? Quando fala Mato Grosso do Sul, bonito, Pantanal. E é realmente isso, agora o enfoque deve ser explorado quando a gente fala de Mato Grosso do Sul, e agora pensa no Brasil, né? Pensa agora outros países também, como eles devam explorar. Então, o turismo de natureza é a cultura de um povo resiliente e alegre para construir e melhorar a feia socioeconômica do país. Então, como apontam especialistas do setor, o caminho para micro e pequenas empresas que geram milhões de empregos no país é atender essas novas demandas dos viajantes brasileiros, tá? E principalmente dos estrangeiros, obviamente. E as principais tendências das viagens do pós-pandemia é, de fato, as viagens de natureza, tá? Então, haverá esse fortalecimento muito grande, principalmente no interior do Brasil, quando falamos de Brasil. Eu vou aqui elencar para você, por exemplo, discutir algumas das tendências que vão acontecer na área. Consumo de sustentabilidade, nossa, nunca antes foi tão em voga, né? A mudança das motivações de viagem, o comportamento do viajante do pós-pandemia é como um segmento de economia da educação. Viajar não para ticar a lista, né, a bucket list que a gente fala, dos locais para visitar antes de morrer, mas sim para aprender como manobrar um barco à vela, como fazer pão, como aprimorar uma busca espiritual. É esse tipo de viagem que as pessoas começaram a buscar também. Tá? O consumo saiu de moda, então isso é uma grande oportunidade para o turismo de natureza. Os destinos que oferecem vivências culturais em ambientes naturais, com grande impacto regional na conservação da natureza e sobrevivência de famílias em situação social vulnerável, serão valorizados a partir deste momento. Então, será a chance das empresas que trabalham nessas tendências de se destacar e ganharem as escolhas destes clientes. Receio de locais com aglomeração é outra coisa, né? Então, a natureza, eu estou ao ar livre. Eu não tenho essa aglomeração, essa preocupação com a aglomeração, né? Público A. Então, praticamente são os primeiros a voltar a viajar. E já começou, né? Se vocês olharem aí os influencers que vocês seguem, muito provavelmente já estão em fase aí de colocarem as malas para funcionar, né? Tirando a poeira do passaporte, por exemplo, né? Então, essas pessoas, né, que não perderam seus empregos ou que possuem empresas com saúde financeira suficiente para passar pela crise, além dos empresários que aproveitaram oportunidades e tiveram seus negócios potencializados nessa situação, começaram a sair desde já. Então, pensando nisso, os destinos de natureza devem se estruturar, né, para atrair essa demanda e criar estratégias às empresas que atendem outros públicos. Pousadas, agências receptivas e atrativos que puderem investir os empréstimos para elevar sua categoria é algo interessante. Com certeza estão mais propensos a receber a atenção do público A. Então, é um cenário que se faz necessário vender para quem pode comprar primeiro e depois estruturar essas estratégias para outros segmentos, como veremos adiante, tá? Viajar com carro próprio e motorhomes é uma coisa que tem crescido no Mato Grosso do Sul e também no Brasil, com viajantes pensando em evitar aeroportos sem instabilidade nas companhias, eles então buscaram outras formas de poderem sair de casa, né? Então, os deslocamentos realizados em veículos próprios, Charmaine, ficou mudo o seu microfone. Charmaine, esses viajantes... Voltou, ela travou. Voltei? Travei? Voltou. Bom, estou aqui. Esses viajantes não costumam gastar em hospedagem e transporte, porém, eles participam diretamente no consumo de lojas, restaurantes, mercados, agências receptivas e atrativos. Então, tá aqui algumas das estruturas às quais as pessoas que trabalham nesse ramo já devem se estruturar.
Ramo de tradução, gente, olha só, um ramo de tradução que é bastante interessante. Os negócios na internet são os mais preparados e adaptáveis em quaisquer condições. Então, para o mercado de tradução, independente do seu idioma, tá? Isso significa uma alta demanda, uma vez que os empresários tentam alcançar novos mercados com um público maior na web, aqui onde eles estão. O que aumenta a necessidade de mais conteúdos de marketing e documentos em vários idiomas. A situação atual com o mercado de tradução em idiomas é ambivalente. Então, tudo depende da empresa, da sua localização e da resposta à situação. Aqueles que tiverem a possibilidade técnica, né, de conseguirem organizar os processos de trabalho efetivo a partir de casa, agora literalmente permanecem no topo. Então, o mundo inteiro agora está em casa, o que dá um forte impulso ao desenvolvimento do comércio e também do entretenimento da internet. Por exemplo, YouTube, Netflix, mídias sociais e Amazon são, então, algumas das empresas que têm recrutado muitas pessoas que têm aí a possibilidade de trabalhar com pares de idiomas. Então, eles testemunham um aumento no número de usuários gigante, então, demandou uma carga de trabalho maior. Para isso, eles precisaram fazer recrutamento. Então, fica de olho nessas vagas que cada vez mais elas vão aumentar no Brasil e no mundo. Isso produz a necessidade de mais conteúdo globalmente, inevitavelmente. Então, é uma boa notícia para esses servidores de tradução, uma vez que a sua assistência será mais solicitada, o seu trabalho será muito mais fácil de ser organizado remotamente. Os tradutores de chinês serão especialmente procurados. Há várias razões por trás disso, porém, não vou entrar no mérito, por causa da lacuna econômica que se formou durante a quarentena, é uma das coisas quais a gente tem que elencar aqui. Então, a China se recupera após a pandemia e agora precisa recuperar rapidamente a sua posição como produtor e exportador global. Assim sendo, como a tradução de chinês se tornará mais popular no futuro, alguns outros idiomas, como a tradução de espanhol e de italiano, que terão muito mais demanda do que o normal. A distribuição dos serviços dentro da indústria também pode mudar o padrão usual. Aqui está uma lista dos serviços que eu vou elencar para vocês, mais ou menos. Então, tome nota. Tradução de documento é um tipo de tradução que é sempre popular. Então, atualmente, há uma grande demanda por serviços de tradução juramentados de documentos para anúncios governamentais, informações fornecidas por organizações não governamentais, como a OMS, além de materiais de aconselhamento, tais como brochuras e boletins. Então, isso tem sido demandado bastante. Além disso, a breve recuperação da pandemia obrigará as empresas a buscarem novos parceiros de negócios e ampliar a variedade também de bens e serviços prestados, o que pressupõe, então, a assinatura de novos contratos comerciais e diversos acordos também. Então, há necessidade, então, dessa categoria aí de profissionais. Tradução de marketing é outra também. Então, se você já é da área de marketing, já tem um idioma, então você praticamente tem duas profissões em uma só. Então, devido a essa quarentena, as pessoas estão desaconselhadas a sair, a menos que haja uma real necessidade. Muitas lojas, cafés, restaurantes e outros negócios semelhantes precisam encontrar novas maneiras de alcançar esses seus clientes. Então, o e-commerce, por exemplo, bem como vários outros serviços online, como as entregas de restaurantes, estão crescendo e precisam de mais publicidade. E os empreendedores estão tentando alcançar um leque maior desses consumidores. O advento da rota oceânica no Mato Grosso do Sul, é impossível a gente pensar que não haverá entrada de estrangeiros aqui. Uma boa parte, né, de Porto Murtinho e parte das nossas fronteiras do Mato Grosso do Sul está regada de norte-americanos, principalmente de chineses também, que vieram aqui para poder terem, em busca, né, das oportunidades, literalmente chegar para tomar água limpa, né, por exemplo. Então, os empreendedores estão tentando alcançar um leque maior de consumidores, então exercem os melhores serviços de tradução e negócio, além da tradução para a descrição dos produtos, por exemplo, localização de anúncios e outros mais. Então, você que é um empresário, tem um produto ou tem um serviço e precisa divulgar, você vai precisar de um tradutor, por exemplo. Então, mais do que nunca, quanto antes você fizer isso, essas adequações, melhor, obviamente. Educação médica é outra coisa que tem demandado bastante, justamente por conta dessa movimentação toda global, né, de laboratórios e também de documentos regidos sobre os protótipos dessas vacinas, medicações que estão por vir também depois desse advento da pandemia, tem recrutado também bastante profissionais de tradução para poder colocar aí nos seus idiomas pelo mundo. Agora a gente pode falar de consultoria. Consultoria, eu gosto de elencar sobre o fenômeno da juniorização das empresas. Eu acredito que quem é empresário, que vem da parte da área corporativa,
saiba mais ou menos do que eu estou falando. As empresas de consultoria têm um papel muito importante para apoiar empresários e suas organizações, tá? Mesmo antes da Covid-19, já estava acontecendo no Brasil um fenômeno de juniorização. Isso quer dizer que consiste em substituir colaboradores mais experientes e, por consequência, mais caros por colaboradores mais jovens e, por consequência, menos experientes. Isso, o que adventou? Então, a grande motivação desse movimento é a redução dos custos para que a empresa possa continuar competitiva e sobreviver no mercado. Com a Covid e a crise estabelecida por ela, esse movimento se intensificou ainda mais em 2020 e provavelmente continuará em alta em 2021, em 2022 e assim sucessivamente. Dessa forma, as empresas estão perdendo conhecimento e experiência. Foram embora aqueles seniors. Obviamente, essa perda não sairá de graça. E as empresas já estão pagando esse preço desde já. Por essa decisão, que muitas vezes não foi sequer uma questão, né, de opção, mas de real necessidade para a sobrevivência dessas empresas. O fato é que esse cenário é uma grande oportunidade para que os consultores independentes ofereçam projetos pontuais de consultoria empresarial. Afinal, a necessidade e demanda da empresa não desapareceu, ela continua, inclusive até aumenta, pelo fato dela ter entrado nesse processo. Então, qual é a necessidade, a real necessidade de um consultor empresarial nos dias de hoje e futuramente? Na verdade, a necessidade da empresa aumentou. Seus colaboradores são menos experientes, os mercados estão ficando cada vez mais complexos, interrelacionados e com um nível de demanda e sofisticação nunca vistos antes na história. Obviamente, os júniors não têm expertise, experiência, tempo de mercado para suprir exatamente essas exigências. Então, oferecer uma consultoria bem estruturada com uma boa proposta de valor que trate de problemas, dores e gere ganhos reais para as empresas, certamente será um bem recebido pelos clientes, com certeza. Para fazer isso funcionar, eu vou também elencar aqui como é que você pode se tornar, né, com a sua expertise, com a sua experiência, com o que você já tem de conhecimento, como você pode oferecer isso para o mercado, tá? A minha recomendação tem sido para principalmente aqueles que estão desempregados, seja porque o mercado considera que estão velhos para um emprego tradicional, ou mesmo aquelas pessoas que estão com dificuldade de se recolocar no formato tradicional, os jovens também que já têm algum tipo de conhecimento e que consideram aí uma possibilidade de se tornarem consultor através de uma empresa de consultoria empresarial. Tomem nota, então. Liste suas experiências. Essa é o começo. Seus conhecimentos, suas habilidades, que poderiam ser oferecidas ao mercado. Avalie quais soluções podem ser oferecidas e qual a demanda ou a aderência dessas soluções pode dar. Liste todos os seus conhecimentos que você poderia abordar. Essas pessoas tanto poderiam ser o contratante do seu serviço de consultoria, como poderiam também indicá-lo para outros. Esse é o famoso networking, tá? O boca a boca, a indicação. E transformar as soluções que você pode oferecer ao mercado em produtos de consultoria, através de desenvolvimento de metodologia, através de desenvolvimento de ferramentas, também é válida. Vá para o mercado e valide. Não tem outro jeito. Valide a aderência dessa oferta, a famosa proposta de valor, né? E, eventualmente, você pode, então, promover os ajustes que se fizerem necessários após essa validação junto ao mercado, tá? Claro que existem tantos outros passos, além desses 6 que eu falei para vocês, tá? E, posteriormente, vocês podem entrar em contato com o IGEX, que nós temos aí uma gama de oportunidades e também de produtos, juntamente com os nossos mentores, que aqui tantos estão também presentes a assistir essa noite de hoje, que podem prover para o seu negócio. E-commerce é outra. Ou você está on, ou você está off no mercado. Não tem outra. Hoje as empresas, né, de venda, né, tanto atacado como o varejo, você encontra os dois nos e-commerce. Então, está tudo no online. Sem dúvida, 2020 trouxe um crescimento e muitas mudanças para a área de vendas online. Então, a internet se tornou imprescindível e abriu oportunidade para empresas que não cogitavam nem mesmo o meio digital como frente prioritária de seu negócio. Então, a partir disso, eu listo aqui alguns fenômenos e tendências que se destacaram durante esse ano do setor de venda de marketing. Uma delas é, se antes as lojas online eram uma alternativa, hoje vender pela internet é praticamente uma necessidade. Então, a explosão de e-commerce de 2020, justamente ela já se prova, né? E tem perpetuado em 2021, e a estatística é de que isso não mude, não estagne, pelo contrário, avance cada vez mais.
Tem uma pesquisa feita pela ACI Worldwide que mostrou que as empresas, que as vendas, né, por e-commerce aumentaram em 28% só em junho de 2020. Em junho de 2020, elas despontaram 20%, 28%, comparado ao mesmo período do ano passado. Esse foi o maior aumento do ano, já registrado desde que as restrições relacionadas ao Covid foram implementadas em todo o mundo. Então, foram diversos negócios locais, prestadores de serviços e outros empreendimentos dos mais variados ramos e nichos que migraram do ambiente, né, para o ambiente digital por conta da pandemia, passando assim a investir fortemente em estratégias de mídia paga para alavancar seus negócios. Então, percebe que uma coisa puxa a outra. Então, eu tenho aqui, falando de e-commerce, o quanto eu preciso do digital marketing, o quanto eu preciso do tradutor. Então, tudo está elencado, tudo aqui está em conjunto, né? Tem também a 4ª edição do relatório State of Sales, que divulgada pela Salesforce em outubro, mostrou que 89% dos entrevistados acreditam que o setor de vendas desempenha papel importante numa empresa. Isso se dá porque nos últimos anos as responsabilidades desses profissionais têm aumentado e variado significativamente, tá? Em 2020, o atendimento ao cliente adquiriu ainda mais importância. Com o crescimento do tráfego do comércio online, tornou-se necessário também estender o perfil do consumidor, né, entender ele e oferecer atendimento personalizado para que, assim, as visitas ao site se convertam, então, em vendas. E, além disso, as empresas têm entendido cada vez mais a importância de oferecer essas informações estratégicas sobre os consumidores a todos os setores internos, de modo que os funcionários estejam aptos a resolver qualquer problema que o cliente venha a ter. Então, perceba que, por mais que a gente aumente, né, nossas inovações tecnológicas, está acontecendo também uma inovação do capital humano. Então, percebam quanto está sendo necessário cada vez mais eu ter aporte, né, de pessoas que possam prestar serviços de forma remota, né? Então, algumas das tendências de e-commerce é a inteligência artificial e Big Data, que são projetadas para automação e processamento de dados, na geração de insights e análises preditivas, a experiência do cliente, né, que é uma das coisas que mais se vê hoje. Se você olhar para um LinkedIn e tratar sobre a parte de administração, compra e venda, você vê sempre cargas ali de experiência do cliente. Existem diversos motivos para que faça o consumidor optar por uma marca e não por outra. Então, um deles é baseado nas experiências que este consumidor tem com outros produtos e serviços da empresa. Então, esse é o objetivo de envolver, né, o comprador, né, o cliente, está na expertise da experiência do cliente. Outra também é a estratégia de omnichannel. Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar que é uma estratégia, com isso, né, com a estratégia de omnichannel, a sua marca integra a operação de diversos pontos de contato, estreitamento em relação offline e também no online, e, consequentemente, também melhorando a experiência do cliente. Assim mesmo, estando na loja física, o cliente pode usar o aplicativo da sua empresa para obter mais informações sobre o produto, e ao ser atendido por um vendedor, por exemplo, em loco, ele descobrir que há outras opções exclusivas de vendas online. Então, é uma parte bastante inovadora, inclusive ela promete bastante fidelização de clientes assim. SEO, acredito que alguns também já devam ter ouvido falar, é para vender na internet. Então, é preciso saber a melhor forma de posicionar o seu negócio nos principais buscadores de web. Portanto, exercer essas boas práticas de SEO é essencial. Então, é um profissional que vai colocar a sua marca, a sua empresa, o seu produto, o seu serviço, né, num escopo aí bastante estratégico, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional, depende do norte e do que você possa comercializar, tá? Redes sociais, essa aqui praticamente é manjada, todo dia você rola no Instagram, em loja, praticamente colocando a sua vitrine, né, no online. Então, o Instagram implantou o social commerce. Tanto é que ela se tornou uma ferramenta também dentro dessa mídia. A gente tem também o marketplace dentro do próprio Facebook, né, e outras empresas que fazem também vendas de mercadorias, como a Amazon, a própria Americanas, Magalu e tantas outras aqui, também vem difundido bastante sobre essas marketplaces, essas novas formas de você ser uma pessoa que provê produtos, que provê serviços para esse tipo de mercado. No geral, falemos então de uma expertise exportadora. O número de brasileiros que trabalham
para estrangeiros hoje disparou. Inclusive, foi até uma nota nos jornais na semana passada que a disparada de brasileiros que estão ganhando aí em moeda estrangeira é absurda. Então, muito ganham em moedas estrangeiras norte-americanas, né? Na Europa, tendo duas, tanto a libra esterlina, pensa em 7,4 vezes, né, o valor do real. E isso ocorreu principalmente pelas condições de Covid, obviamente. Muitas baixas trouxeram diminuição considerável da mão de obra trabalhadora nesses países, que hoje se encontram em crise. Por exemplo, a própria Inglaterra, hoje você vê, tem combustível, mas não tem pessoas para levar esse combustível, não tem caminhoneiro para abastecer os postos de gasolina, por exemplo, né? E o pessoal está lá praticamente rolando no chão dos postos de gasolina por conta de a única gota que ainda exista nesses postos. Esse déficit de certos profissionais nos Estados Unidos e Europa, a ascensão do home office e a moeda real desvalorizado, elas explicam exatamente esse movimento. Então, a contratação de profissionais brasileiros cresceu 20% até agosto deste ano, em comparação com o mesmo período anterior. E essa contratação, eu estou falando exclusivamente internacional. Então, uma pessoa aqui no Brasil está trabalhando aqui no Brasil para uma empresa em Portugal, para uma empresa na Suécia, para uma empresa nos Estados Unidos, lá na Califórnia, por exemplo. Então, o chamado Anywhere Office, então qualquer lugar se torna escritório, é uma tendência que possibilita as pessoas a trabalharem de qualquer lugar. Já tinha sido apontado isso como uma tendência, como os principais pontos já em 2019, meados de 2020, e agora ela literalmente toma uma força muito grande. Então, com o dólar cotado aí a mais de R$5, por exemplo, desde o início da pandemia, a estratégia ganha pelo, né? Então, o salário de um profissional de ensino superior dos Estados Unidos é de $80 mil, então, segundo o Departamento e Estatísticas de Trabalho que nos traz esse número, por mês, esse valor dá cerca de $6,5 mil. Mesmo sendo contratado ganhando um valor baixo, um pouco mais baixo, disso, talvez o salto não estar presente, se não tem deslocamentos, né, o câmbio tem vários altíssimos para quem começar a trabalhar nesse modelo. Então, na América do Sul, né, especificamente o nosso país, logicamente o elenco de outros tantos países que têm fornecido profissionais, são a Argentina também. Então, se você tem aí o espanhol, é um país interessante você agregar esse valor aí de expertise exportadora, em que há mais educação com custo baixo também, Panamá, Costa Rica também. Na Europa, o Page Group destaca a Polônia, e na Ásia é destacado também as Filipinas. Então, são países aí que têm cortejado bastante pessoas estrangeiras a trabalharem nas suas organizações. E isso eu digo principalmente, a Page Group fez também um escalonado aí, principalmente no Brasil. Então, esses países têm sido destino, né, dessa mão de obra bastante qualificada e exportadora, tá? A principal vantagem dessa globalização das carreiras como aumento do quintal, né, como a gente vulgarmente gosta de dizer, é que o trabalho para essas empresas, mesmo a distante, abre as portas para as pessoas se mudarem para esses países se quiserem. Então, é o que está acontecendo. E a gente sabe do tanto de perdas que ocorreu na Ásia, na Europa, então isso tem sido algo favorável em nome das empresas de que haja essa nova locação, né, desses expatriados, por assim dizer, tá? AV e AEV. Eu acho que aqui eu vou falar uma coisa nova. A maioria das pessoas não tem conhecimento do que é um AV e o que é um AEV. AV eu diria que é o assistente virtual. O AEV é o assessor executivo virtual. Eles têm uma leve diferença, tá? Porém, bastante agressiva no seu escopo de trabalho. Então, basicamente, um celular, um computador e acesso à internet. É tudo isso que você precisa. Tudo que você precisa para começar, tá? O que é um assistente virtual no escopo geral, tá? Só para vocês... Quando se fala de assistência virtual, é comum haver confusão entre as funções exercidas e os modelos de contratação, tá? Então, por isso, são capazes de entregar os melhores resultados, né? Essas pessoas que conseguem trabalhar nesse lado virtual, com as suas capacitações, com as suas habilidades, as quais elas têm. Às vezes você é um adolescente que teve já contato com caixa, contato com cliente, então você pode oferecer esse tipo de expertise para algumas empresas, independente do porte, pequeno ou micro. Se você é um AEV, por exemplo, você já pode trabalhar com portes, né, de empresas muito maiores, e inclusive trabalhar junto com C-Levels, né? C-Levels são a categoria grande aí de grandes empresários, de corporações, CEOs e tudo mais, tá?
Então, apesar de trabalhar de forma remota, essa assistência virtual não dispensa o fator humano, tá? Muito pelo contrário, o profissional é a peça fundamental deste processo, uma vez que ele mesmo é a sua própria empresa. Então, esse aspecto fica bem evidente, principalmente no momento de prospectar clientes em que o assistente virtual é orientado a ouvir as necessidades deles, antes mesmo de oferecer os seus próprios serviços. Então, ao ouvi-los, você percebe o que você tem aí de carta de habilidades que você possa proporcionar para estes seus possíveis clientes, tá? A diferença desses AVs, né, não demanda, demanda da formação superior, né? Então, o AV eu não preciso de uma formação superior, tá? Enquanto com AEV, sim, justamente porque ele vai estar lidando com o pessoal de grande porte, de grande escalão, né, hierárquico dessas empresas, por exemplo, tá? A tendência é de que essas áreas aumentem ainda mais, pois o perfil dos clientes que necessitam esses tipos de serviço também está mudando. São microempreendedores, pequenas e médias empresas, profissionais liberais, as próprias startups também demandam, youtubers, blogueiros e tantos outros aí, por afim, né? Então, aqui eu posso elencar para você algumas opções, por exemplo, se você tem habilidades de administração e finanças, você pode fazer produção de relatórios e planilhas, controle financeiro, fluxo de caixa, contas a pagar e etc. Para quem atua na área de comercial, prospecção e gestão de clientes e fornecedores, relacionamento pós-venda é uma coisa bastante interessante, ela ajuda na fidelização, planejamento de ações com clientes é outra. Então, os serviços que de um assistente virtual também pode ser relacionado a um assistente pessoal também, pode. Alguns exemplos dessas atividades é solicitação de orçamentos, emissão de passagens, reserva de hotéis, agendamentos e marcação de compromissos também, controle de serviços domésticos, como a simples jardinagem, uma limpeza. Então, você tem uma possibilidade absurda na mão de poder promover e prover isso, né? Outra coisa também que você pode promover é na atuação da assistência como comunicação, marketing digital e mídias sociais, a gestão de e-mails e contatos, a própria programação das postagens e blogs e mídias sociais também, a assessoria completa aos blogueiros, aos youtubers e até aos comunicadores digitais, sejam eles autônomos ou também de grandes empresas, é algo bastante interessante. Então, algumas das coisas que você pode elencar. E como que é feita a contratação desse assistente virtual? A maioria deles é MEI. Então, os microempreendedores individuais aí têm a sua vez como um PJ, sem aquelas altas cargas tributárias, obviamente, é minúscula, perto daí de uma possibilidade de ganhos que você pode trabalhar sobre a sua agenda, do jeito que você quer, como você quer trabalhar. Eu chego aí elencando, então, os dois últimos, que é o comércio exterior e as relações internacionais. O comércio exterior, mais do que nunca, se fez tão presente, né, diante do cenário atual. A principal tendência para o comércio exterior é a capacidade de adaptação para reconhecer essas mudanças que ocorreram e se ajustar ao novo ambiente a partir da mudança e da inovação, né? Então, tem um relatório da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que a entidade prevê que o produto interno bruto, assim como o nosso presidente havia dito no começo, o produto interno bruto global, ele crescerá 5,8% só esse ano de 2021, essa é a previsão. E as projeções só para o Brasil também são bastante otimistas. O país deve crescer em média 3,7% em 2021 e mais 2,5% em 2022, tá? Então, não é uma ideia otimista, nós estamos fazendo um rateio baixo aí do que pode haver de projeções interessantes aí para o nosso PIB. Então, segundo o relatório, a economia brasileira voltará ao nível pré-pandemia até o final de 2022, culmina, obviamente, com essa pujança que nós teremos no Mato Grosso do Sul para o Brasil, com a rota bioceânica, né? E tem um segundo relatório também da economia brasileira que voltará ao nível, falando dessa volta do nível, né, da pré-pandemia, ela também traz iniciativas que podem fazer muita tendência, né? Como a adoção de blockchains, né, que é uma melhora da transmissão alfandegária, é uma coisa que tem sido desenvolvida bastante nessa área. Outro avanço refere-se ao aprimoramento da ferramenta Classif, que auxiliava os operadores, né, privado auxilia, né, os operadores privados na classificação fiscal das mercadorias exportadas ou importadas, para o cumprimento dos compromissos, né, sobre a transparência, né, de acesso à informação previstos, acordo sobre a facilitação de comércio, que a gente chama de AFC, da Organização Mundial de Comércio mesmo. E isso oportuniza menores custos para os empresários do pequeno, micro e médio empreendimentos.
a exportarem seus produtos, a exportarem os seus serviços em melhores condições de importação. Dropshipping também é outra coisa que tem bastante sido difundida, é uma tendência muito interessante, importante, vale a pena do seu tempo de dar uma olhada, dar uma lida sobre isso, nada do que um Google não possa resolver, tá? Então estudem, apliquem isso, é bastante interessante vocês terem essa curiosidade. E por último, o profissional de relações internacionais, eu gosto de dizer que mais do que nunca é uma profissão anticrise. Então, eu, quando um dia saí de uma federação de indústria, achei que, caramba, e agora, o que eu vou fazer? Cá estou eu, né? Hoje eu faço exatamente tudo isso, totalmente de forma remota. Então, a função do internacionalista é a primeira coisa que você tem que entender e pôr em pauta. E eu acredito que para vocês aí, que são acadêmicos de relações internacionais, principalmente, seja muito difícil elencar qual é o real ofício desse profissional, uma vez que a gente gosta de brincar que a profissão é uma colcha de retalhos. Ela tem um leque de possibilidades absurda, né? Então, esse profissional de RI, ele tem como objetivo otimizar as relações entre empresas, entidades internacionais e órgãos governamentais nas mais diferentes áreas. Por exemplo, comercial, militar, política, são algumas que a gente pode elencar, né? É a minha profissão de paixão. Para isso é necessário que ele tenha conhecimentos sólidos, como, por exemplo, em antropologia, economia, história, geopolítica, própria política, sociologia e entre tantos outros. Então, se tratando de tendências das RIs, das relações internacionais, o campo de atuação para esse profissional é tão amplo, quanto a quantidade de conhecimentos necessários para se dar bem no mercado de trabalho. Então, vejamos as áreas que vêm mais aí, ganhando, né, destaque nos últimos anos. A diplomacia governamental, quando fala de relações internacionais, você imagina o quê? Diplomata, né? Então, é um paradigma que a gente tem de achar que só apenas diplomatas são feitos de analistas de relações internacionais e vice-versa. Outra coisa que a gente também pode elencar aí são os profissionais de relações internacionais no terceiro setor. Então, as instituições deixaram de depender apenas dos financiamentos de empresas locais e foram procurar apoio em outros países. Para isso, elas necessitam cada vez mais de um profissional que saiba negociar e fazer cooperação internacional. E se você tem contato, se você tem a possibilidade de trabalhar com esses stakeholders, é melhor ainda. Outra via para o profissional de relações internacionais é a própria assessoria pública. Então, diversos órgãos públicos trocam a independência, né, do Itamaraty por setores específicos. Lembra quando eu falei também de paradiplomacia? Entra justamente nesse escopo, tá? Como é o caso também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com esse fenômeno ocorre nos 3 níveis de governo, né, municipal, estadual e União, uma área com alta empregabilidade, obviamente. Nunca antes se ouviu falar tanto desse profissional. O profissional de RI também pode oferecer os seus conhecimentos a assessorias privadas, que atendam empresas que desejam se internacionalizar, mas não tem um setor ou área específica para isso. Então, ele contrata literalmente aqui como um consultor. Devido às diversidades de conhecimento adquirido ao longo da graduação, diversos setores de recursos humanos passaram a contratar internacionalistas para suas equipes. Eles ajudam a organizar os processos seletivos, eles fornecem esses treinamentos interculturais e ajudam na contratação e na legalização desses profissionais estrangeiros. Então, hoje o mercado já tem um entendimento melhor de quem é o profissional de relações internacionais, das suas habilidades e das suas competências, mesmo sabendo que ela é ainda uma criancinha, né? As relações internacionais do Brasil advêm lá de 1974, ela é muito novinha. Logística é outro ponto que você pode trabalhar, ainda mais do que nunca falando de rota bioceânica, é uma outra possibilidade do profissional de relações internacionais, que é trabalhar no departamento de logística, organizando esses recursos, né, de uma empresa em territórios estrangeiros. Os conhecimentos em ciências contábeis serão bastante interessantes aqui. Agências de câmbio, ninguém nunca fala de agência de câmbio em analistas de relações internacionais. Então, quem curte números, eu gosto de números também, quem curte números, outra opção é realizar essas operações de mesa de câmbio. Então, analisando essas cotações, variação das bolsas e tendências de mercado financeiro mundo afora. A paradiplomacia, que é uma coisa que eu já falei para vocês, que é impossível o MRE ter controle e tomar conhecimento das necessidades e potenciais de cada município. Então, em cada município,
havendo a possibilidade de ter este profissional, ela tem muito a alencar, tem muito a dar e a prover para essas empresas, o pequeno, médio, microempreendedores, então, a difundirem seus produtos e serviços tanto para a exportação como também para a importação. E aí a gente elenca também marketing internacional, compliance, a gestão de projetos, dentre tantas outras possibilidades das relações internacionais. Então, pessoal, eu vou fechar. Charmaine, ficou mudo. Apenas só essas que vão fazer a diferença. Tem tantas outras, mas eu coloquei algumas principais. Então, eu acredito que o momento demanda ter visão sobre o seu propósito profissional, em conjunto com o que você detém de habilidades, e combinar isso com a possibilidade de fazer o mais remoto possível, uma vez que o momento é este. Mato Grosso do Sul vai demandar bastante mão de obra remota, seja você daqui ou de qualquer outro lugar do Brasil, ou você brasileiro que também esteja fora deste nosso Brasil, tá? Eu estimo a todos um grande sucesso. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Charmaine, por nos trazer esse cenário de internacionalização do Mato Grosso do Sul, né? E o que a Rota Bioceânica trará de benefícios tanto para o estado do Mato Grosso do Sul, né, como para o Brasil como um todo. Tá? Muito obrigado. E, neste momento, quero abrir as perguntas, né? Verificando se tem algumas perguntas no chat. Nossa equipe de back-office irá fazer essas perguntas. Por gentileza, pessoal. Oi, boa noite. Começando com algumas perguntas que enviaram aqui, o Marcelo Correia perguntou se existe algum incentivo para pequenas e médias empresas interessadas no mercado internacional. Sim, existem muitos interesses aí, principalmente, existem bancos. Se você quiser direto para a iniciativa privada, existem bancos que têm aí dinheiro para estratégias de internacionalização e também de exportação de produtos e serviços. Então, é bastante interessante se você tem a possibilidade de verificar uma Sicoob, uma Sicredi, são bancos que têm bastante oportunidades aí para investimento desse setor. Saindo, obviamente, do FCO, né, que nós temos aqui num fundo de investimentos do Centro-Oeste também, o próprio Banco do Brasil, o Bradesco também fazem isso, ou você procurar um profissional, né, da área de Comex ou de relações internacionais que pode, então, entrar em contato com stakeholders, investidores que podem ajudar você a alavancar isso. O próprio Instituto Jovem Exportador, que é qual vocês estão presentes aqui, tanto o núcleo ao qual eu falo, como também ao nível Brasil, né, que é o IGEX, são portas justamente para você ter esse tipo de oportunidade e possibilidade com alguns dos nossos produtos, obviamente, que a gente possa prover. Eu acho interessante já deixar aqui, inclusive, no chat, se possível, o e-mail do Instituto Jovem Exportador, do Núcleo de Mato Grosso do Sul. Se vocês tiverem perguntas mais específicas também, a quererem tratar sobre, vocês podem livremente deixar o recado para nós entramos em contato e desenvolvemos essa gama de negócios que você possa difundir aí internacionalmente. Vamos à próxima pergunta. Segunda pergunta. O Marcelo Lomba perguntou se a rota que está chegando vai beneficiar apenas encurtando a rota para a Ásia ou fomentando o mercado com os países vizinhos. A ideia é as duas coisas, além de encurtar, fomentar. Não é à toa que o Brasil tem tido esse grande cuidado, principalmente aí com o nosso Senado Federal, que tem uma pasta de Mercosul bastante difundida, muito bem trabalhada, Defesa Nacional também, Mato Grosso do Sul está no escopo dessa pasta, obviamente, o desenvolvimento do seu político socioeconômico, né, falando. Então, além de, obviamente, você encurtar essa rota, existem cidades nesse percurso, desde o Chile até o Brasil, então a gente adentra aí outros 2 países além do Chile, que é a Argentina e também o Paraguai.
são países que vão passar por rotas de cidades. É imprescindível que os caminhoneiros, as pessoas que também vão usar trajetos de viagem, elas não parem para usufruir do que vem acontecendo, né, de comércio, de melhorias, de produtos que as pessoas vão começar a produzir, justamente para aproveitar essa grande pujança, essa grande demanda, né, desse corredor que está acontecendo. Então, além do encurtamento de distância, há também o fomento dessas novas localidades que vão fazer o recebimento desses estrangeiros, né? Também de brasileiros, o corredor será bastante movimentado. Então, se você for uma empresa em pensar em exportar, você não precisa pensar em exportar apenas para a Ásia, não. Você pode exportar mais facilmente para a Argentina, mais facilmente também para o próprio Paraguai, mais facilmente também para o Chile, e, obviamente, por que não pensar nos mercados asiáticos, né? É bastante interessante, sim. A Érica Oliveira perguntou como que empresas sediadas na região norte, e usou como exemplo o segmento de alimentos, podem se beneficiar com a implementação dessa rota oceânica. Bom, eu mostrei para vocês um mapa bem interessante, radial, sobre as nossas rodovias. Então, essas rodovias estão passando por uma boa estruturação, justamente para a demanda de mercadoria. Dependendo da sua demanda de mercadoria, você pode fazer não apenas pelos modais rodoviários ou ferroviários, como também pelo modal aeroviário. Então, o que é preciso primeiro para você, quando pensa em exportar, você já aproveitou tudo que você tinha que aproveitar do seu local, do seu mercado local? Partindo disso, você pode pensar em internacionalizar, sim. Então, o primeiro momento que você passa é necessário uma dessensibilização sobre o seu negócio. Primeiro, porque o teu negócio é uma pessoa, é você. E isso vai refletir muito no seu operacional, na forma como você vai lidar com o seu produto ou com o seu serviço, no caso, produto alimentício, né? Como você vai lidar esse produto ao país que você também pensa e almeja exportar. É necessário que você faça um estudo sobre quais são os países que têm captação desse produto, ou quais são os países que você pode levar esse produto para inovação, como você adequa também o teu produto para a recepção neste país, porque é diferente. Então, uma tampa vermelha aqui é aceita no Chile, mas não é aceita no Paraguai. Você está de acordo em poder mudar a tampa desse produto para que você consiga esses mercados diferentes? Então, tem uma série de pequenos detalhes em que há necessidade de você fazer a adequação deles para a exportação. Nós temos, né, a trilha de internacionalização de empresas do Mato Grosso do Sul, ela vem justamente a dialogar com você que tem interesse em entender como é que este processo funciona. Então, nós estamos num prenúncio de lançarmos aí a trilha de internacionalização no Mato Grosso do Sul, em que você passa por 5 eixos, né, da internacionalização da sua empresa, seja você de produto ou seja você de serviço, onde a gente trabalha com a sensibilização, a adequação do produto, o eixo de comercialização, né, outros eixos também que nós temos até culminar a uma missão internacional, que é eixo em foco, qual o prenúncio da trilha de internacionalização de empresas vem, então, a agregar vocês aí informações para vocês já se prepararem para esse dia que nós faremos o lançamento. Por fim, deixando o convite para enviarem mais perguntas no chat, se alguém tiver mais algum questionamento, o Alexandre Junqueira pediu, na verdade, para você falar um pouquinho mais sobre paradiplomacia e o papel das instituições municipais no comércio internacional. Bom, quem faz hoje a paradiplomacia são os analistas de relações internacionais e alguns do direito, principalmente aqueles que têm a formação na pós de relações internacionais. São duas figuras bastante interessantes nessa coordenação, né, de comunicação sobre interesses de uma cidade para adentrar um país. Por exemplo, o Mato Grosso do Sul hoje, Campo Grande, tem sido buscada pela Embaixada do Chile, por exemplo. Então, um país tem interesse em uma cidade em específica, por exemplo. Quem é esse tipo de diálogo? Quem é que faz esse tipo de acordos também de cooperação, seja de intelecto, técnico, comercial, o que for? Então, este paradiplomata, né, é o eixo
que vai fazer essa comunicação entre empresas, entre o público, entre qualquer outra privada, com essas embaixadas, né? Quando a gente fala embaixada, é uma representação de uma federação, né? De um país, né? Então, é um profissional que pode demandar também tanto o seu conhecimento básico, técnico, das relações internacionais, tem também hoje mestrados e pós também na área de diplomacia, então acho interessante, se você já é formado, dá uma buscada sobre essa pós em paradiplomacia, que é bastante interessante se inteirar, porque é a tendência, as coisas estão ficando cada vez mais rápidas, os negócios estão ficando cada vez mais complexos, maiores, e as especialidades de cada empresa, de cada região também, tem as suas peculiaridades, né, que os Ministérios das Relações Exteriores não conseguem alcançar. Então, para isso, deu-se, então, a possibilidade dos paradiplomatas. Entenda que os paradiplomatas não são pessoas que passaram por concursos ou alguma coisa desse tipo. São pessoas que têm profundo conhecimento da economia, seja ela macro ou microeconomia, que têm profundo conhecimento no diálogo desses eixos de stakeholders com essas grandes nacionalidades aí do mundo afora, para poderem fazer seus tratados, suas concordâncias, para que culmine aí em bilateralidades e, por que não, em multilateralidades. Perfeito. Obrigado, Charmaine. Muito obrigado por esse conteúdo riquíssimo para todos nós. Tá? E, neste momento, eu quero chamar para fazer uso da palavra a Denise Braga, que é a diretora de conteúdo e também conselheira do Instituto Jovem Exportador. Por gentileza, Denise, a palavra é sua. Obrigada, Antônio. Boa noite a todos. Eu sou, como o Antônio disse, diretora de conteúdo, estou como diretora de conteúdo no Instituto Jovem Exportador e trago para o conselheira estratégica também, eu trago para o Instituto minha experiência de mais de 30 anos como exportadora, empresária exportadora e produtora agrícola, exportadora de produtos agrícolas, frutas, raízes e tubérculos, e conheço bem essa dor do exportador, de quem quer exportar, de quem tem as dúvidas, de como se capacitar. Então, eu trago para o Instituto essa experiência para colaborar na formação desse conteúdo que enriquece a trilha de como auxiliar na capacitação dos empresários que desejam ter acesso ao mercado internacional. Então, somente para fazer um pequeno complemento a essa riquíssima explanação que a Charmaine fez hoje, com toda a especialização e experiência que ela tem como internacionalista e moradora de tantos anos na região do Mato Grosso do Sul, eu queria só complementar um pouco sobre as perspectivas econômicas e comerciais desse corredor que se formou e dessa visão que o Instituto Jovem Exportador pode colaborar através da trilha, de trazer para esse empresário e para esse comerciante da região do Mato Grosso do Sul, de quais são esses benefícios que essa rota e essa abertura poderá trazer para essa região. É um aumento nessa participação do comércio regional, nas exportações e importações. Quais são os benefícios que isso pode trazer? É uma diversificação nessa oferta de bens e serviços, em benefício para empresas e para consumidores, uma ampliação nessa oferta, numa menor dependência do agronegócio, que o agronegócio tem tanta força na região. Isso é muito bom, mas não deve haver uma dependência tão grande num pilar econômico, somente num agronegócio, principalmente quando o agronegócio é uma commodity. Então, que possa haver uma ampliação de um agronegócio, que é o agronegócio no qual eu atuei. Quando eu falo que eu fui, por tantas décadas, uma exportadora de agronegócio, não foi de milho, soja e algodão, foi de figo, abacate, goiaba, mandioca, gengibre, itens que muitas vezes as pessoas sequer imaginam que são exportáveis, foi de agricultura familiar, foi de pequenos produtores. Então, é trazer essa possibilidade de que é possível, sim, a exportação é para pequenos empresários, é para pequenos comerciantes, é para pequenos artesãos,
é para pequenos produtores. Essa é a palavra do jovem exportador. É inclusiva, é para pequenos empresários, é para microempresários. É por que não eu? É para você também, né? Então, é ampliar essa possibilidade para além desse agronegócio, tirar uma dependência de um agronegócio só do grande agronegócio. É desenvolver esse eixo de um polo industrial para outras áreas de comércio, é agregar valor com uma geração de emprego de qualidade, ampliar para um eixo muito maior. A Rota Bioceânica possibilitará isso, trará uma ampliação para um eixo de negócios muito maior, porque quando você traz um eixo de exportação, eu costumo dizer que a exportação ela traz uma cadeia de produtiva e uma cadeia de negócio que eu falo, ninguém larga a mão de ninguém, porque a gente tem uma dependência de uma cadeia que você precisa desde o produtor até o seu agente de despacho, e você tem uma interdependência muito grande, todo mundo tem que estar muito conectado. Então, ninguém realmente pode largar a mão de ninguém, porque todo mundo precisa muito de todo mundo. Então, você vai ter uma cadeia de trabalho muito grande funcionando, e é isso que uma rota acaba trazendo, um desenvolvimento desse polo de produção em que vai ter muito trabalho sendo criado, um desenvolvimento de parcerias comerciais e de uma capacitação que vai ser necessária, porque é um trabalho muito específico que vai ser criado, uma internacionalização de muitas agências, de muitas formas de trabalho que hoje não existem na região. Então, é uma abertura de muitas possibilidades que hoje não existem na região, com maior intercâmbio cultural. É uma nova possibilidade que se abre na região. E aí, para quem atua com o mercado internacional, existem alguns cenários que, para quem atua e está acostumado, que é de uma riqueza muito grande e que o Instituto, ao capacitar as empresas para acesso internacional, vai poder treinar as empresas para esse olhar do valor agregado que a Rota Bioceânica traz. Quando a gente fala que a rota reduz essa distância, nós estamos falando numa redução de pegada de carbono. Quem trabalha com o mercado internacional sabe o valor que isso tem para o cliente, isso é de um valor gigantesco. Então, quem está vendendo um produto através da Rota Bioceânica já está entregando um produto com uma redução de pegada de carbono. Isso tem um valor inestimável, isso paga-se em dinheiro, redução de... Tem gente que compra, né, redução de pegada de carbono. Quem está vendendo através dessa rota já está vendendo com redução de rota de carbono. Essa informação, gente, isso a gente paga consultoria para ensinar a gente isso que está sendo informado. E esta capacitação é o que o Instituto vai dar através da trilha do Mato Grosso do Sul para as empresas que se cadastrarem. Então, é uma capacitação que vai colocar o empresário não na rota bioceânica, na rota da internacionalização. Então, todo esse intercâmbio cultural que vai existir nesse ecossistema que está se criando no entorno da rota bioceânica, vai transformar esse ecossistema com tudo isso que a Charmane tão bem discutiu, com todos esses empregos que vão se formar nesse ecossistema, mas com uma transformação na vida econômica e cultural que vai se formar. Vai ser uma articulação de estruturas governamentais, mas muito mais que isso, uma mudança na articulação, no funcionamento de negócios e da vida que se forma a partir dessa abertura. Mas como a Charmane tão bem disse, não se pode esperar começar a funcionar. Aí já é tarde demais. Tem que haver o preparo. E é para isso que o Instituto está se colocando nessa região, já com esse preparo, é para isso que nós estamos nesse prenúncio, trabalhando incansavelmente, estamos a cada quinzena fazendo os eventos, já estamos trabalhando nesse conteúdo incansavelmente, para que quando chegar esse momento, as empresas já tenham a sua capacitação e a sua transformação feita
para que os negócios aconteçam, porque é antecipadamente que a gente se prepara para o acesso ao mercado internacional. Muito obrigada. Muito obrigado pelas belas palavras, Denise Braga. Agradeço imensamente. Então, pessoal, já encaminhando para o fechamento do nosso evento, quero deixar aqui os agradecimentos, né, e a gentileza do gerente Paulo Sérgio Frialho, pelo apoio a este evento de prenúncio da trilha de internacionalização de empresas sul-mato-grossenses do Instituto Jovem Exportador. E passar novamente a palavra para a Charmane Alves para as considerações finais. Charmane, por gentileza. Bom, sendo breve e objetiva, entendam que a alavanca para o desenvolvimento está dentro de você, antes da empresa. Se você a tem antes da empresa, a alavanca do desenvolvimento está dentro de você. É necessário você tomar conhecimento e consciência dessas suas habilidades, de você explorar as que você é muito bom, refinar as que não são tão assim, mas não aguarde agir apenas quando estiver à perfeição. É assim que você percebe e entende seu lugar no universo profissional e se capacita. Esse é o seu diferencial, e o diferencial é raro. E justamente por ele ser raro, as empresas pagam muito mais pela sua raridade, pela sua expertise, seja ela produto ou serviço. Então, seja o primeiro, vá à frente disso. Esse é o óbvio que nós ignoramos. Essa é a visão que você tem de ter. Há habilidades em você tão óbvias que você acha bobo e não monetiza, né? A gente está aqui justamente mostrando oportunidades de como você pode alavancar tudo isso. E eu sugiro para vocês a leitura de um livro que é incrível, que se chama O Óbvio que Ignoramos, do Jacob Petrie. Então, se articule em como operacionalizar muitas possibilidades, tornando as suas vulnerabilidades em fortalezas. Muito obrigada e ponho meus canais de contato à disposição. Muito obrigado mais uma vez, Charmane. E convido a todos os presentes a abrirem as suas câmeras, caso seja possível, para nós fazermos um registro desse momento importante, pessoal. Então, faço o convite a todos. Mais um momento que tem gente abrindo ainda a câmera. Nós postaremos nas nossas mídias sociais, então quem não desejar, não abra, porque é para que nós registremos e postemos nas mídias. Correto. E faço o convite também a seguir no Jovem Exportador nas mídias sociais, a todos que quiserem ter acesso a conteúdo diversificado com relação ao mercado internacional. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3, sorrindo. Eu não estou conseguindo abrir, porque fala que o anfitrião não ativou o vídeo. Ué, não tem isso. Você não pode iniciar seu vídeo. Ah, tá. Pediu para você iniciar o vídeo, ok. Só um minutinho. Perfeito, Agora deu beleza? certo. Show. Obrigada. 1, 2, 3 e... Já. Pessoal, quero agradecer imensamente a presença, a atenção de todos. Fica mais uma vez o convite a seguir o Instituto Jovem Exportador nas mídias sociais, @Jovem Exportador. Meu muito obrigado a todos e até o próximo evento e tenham todos uma excelente noite. Um bom descanso. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite, pessoal. Igualmente. Boa noite. Até o próximo evento. Parabéns. Parabéns a todos. Boa noite, pessoal. Parabéns Boa noite a todos. Nacional.